Boa noite, pessoal. E aí, espero que todo mundo esteja bem. Quero dar graça e a paz a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nessa noite. E hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. E o título é O Tesouro Escondido. E a gente vai descobrir por que desse título. Mas eu já quero pedir para colocar aí na tela, se tiver aí, o versículo de Mateus 13, 44. Se você quiser abrir sua Bíblia também, fica à vontade. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos abaixar a nossa cabeça, onde você estiver, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra e eu espero que Ele fale com você também. Então, eu te peço que feche seus olhos onde você estiver, que ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por podermos estar aqui, a gente aqui na igreja, as pessoas nas casas delas. Podemos estar nessa noite ouvindo um pouco mais da sua palavra, cultuando ao Senhor. E mesmo que a gente não possa estar perto, a gente pode estar conectados através de vários meios de comunicação. E nós queremos te agradecer por isso, Deus. E eu quero te pedir que fale conosco. Eu sei que eu não tenho nada para falar, mas o Senhor, o seu Espírito Santo, tem algo para falar conosco nessa noite. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor sinta liberdade hoje, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos transforme e nos ajude a encontrar esse tesouro. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, muitas vezes nós entendemos o Evangelho da forma errada. Pode parecer meio estranho eu falar isso, mas a gente precisa... O que eu estava pensando enquanto eu preparava essa palavra é que muitas vezes a gente está anos na igreja, ou a gente não conhece muito bem, talvez você que está ouvindo aí nem é da igreja, mas a gente aprendeu um evangelho de uma forma errada. E eu queria te falar que evangelho quer dizer boa notícia, ou boas novas. E no tempo que a gente vive, em meio a essa pandemia, né, talvez você pode perguntar, mas boa notícia? Que boa notícia que é essa? Porque eu não estou vendo nada de bom acontecer. Eu estou vendo catástrofes, estou vendo mortes, estou vendo fome, estou vendo crise, não estou vendo uma boa notícia. E não estou conseguindo ter esperança em meio a tudo isso. E se você crê no Evangelho, na boa notícia, e não está conseguindo ver esperança em meio a tudo isso, talvez você ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. E a gente vai entender melhor um pouco disso, e eu queria falar principalmente sobre essa passagem que a gente leu do tesouro escondido, de Mateus 13. Eu queria que você imaginasse aí aquelas histórias de filme, né? Todo mundo já viu algum filme que tinha um tesouro e que a pessoa achou o tesouro, ou desenho, filme, desenho, e aí a pessoa acha um tesouro enorme assim, e até nada no tesouro, e fica impressionado com aquele tesouro, e aquilo ali muda a vida da pessoa, dá sentido para a vida da pessoa, traz uma satisfação que nada mais pode trazer. E aí, pensa comigo nos filmes. Quando a pessoa acha um tesouro, é como se ela esquecesse tudo. Esqueceu que ela tem uma casa, um carro, talvez, qualquer coisa que ela tenha, ela esquece. Por quê? Porque ela achou uma coisa que vale muito mais do que tudo isso. Então, aquilo ali, para ela, virou algo qualquer. Porque o tesouro tem muito mais valor. E todo ser humano gostaria de achar um tesouro.
Todo ser humano gostaria de achar algo que ia mudar a sua vida, que dá sentido, satisfação. E nessa busca por tesouros terrenos, a gente se frustra e a gente continua sempre insatisfeito. Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim, ó, apareceu aí na tela: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, olha só, muitas vezes a gente está procurando um tesouro aqui na terra, alguma coisa de valor aqui na terra, mas a gente, procurando as coisas só da terra, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o Evangelho, ele não é sobre não passar dificuldade. Por isso que eu citei aqui o exemplo que a gente está vivendo, de pandemia, de crise. E aí talvez você pense, mas cadê Deus? Deus não prometeu aqui, mas Deus nunca prometeu que a gente não vai passar nenhuma dificuldade. Pelo contrário, na Bíblia está escrito que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E muita gente acrescenta esse versículo: eu venci, você também vencerá. Mas não está escrito isso, está escrito: eu venci. Então, a nossa esperança não é que a gente vai vencer tudo, vai ganhar tudo, vai acontecer só coisa boa. Claro que acontece, né? Eu não estou aqui trazendo caos. Mas a gente precisa saber que o Evangelho não é isso. Não é sobre ter tudo nessa terra, mas é sobre a salvação da nossa alma. Isso é o mais importante para Jesus. O Evangelho é sobre encontrar Cristo, encontrar esse tesouro enorme e estar plenamente satisfeitos nele. O Evangelho é sobre herdar a vida eterna, ser ressuscitados naquele grande dia com Cristo, ter um novo corpo regenerado, restaurado, ter uma nova natureza. A Bíblia diz que até a natureza clama pelo dia da sua redenção. E nós precisamos ter essa esperança, que nós um dia seremos redimidos. Nós um dia vamos morar com Jesus no céu, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, dor, tristeza, catástrofes, nada disso. Essa tem que ser a nossa esperança, e essa é a certeza que sempre moveu os cristãos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu queria te perguntar, essa provação que nós estamos passando hoje, bem atual, isso que a gente está vivendo, o que isso tem produzido em você? Tiago diz aqui que a prova da nossa fé produz perseverança. E a gente precisa parar para pensar, o que essa provação que eu estou passando está produzindo em mim? E a gente precisa ter essa perseverança gerada em nós por meio da prova da nossa fé. E lá em Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não adianta eu perseverar aqui em alguma coisa, em outra, eu preciso perseverar até o fim. Eu preciso viver, eu e você precisamos viver uma fé autêntica, uma fé verdadeira em todo o tempo. Não só quando tudo está bem e não só quando tudo está mal, mas em todo o tempo, até o fim. E nós percebemos, então, que o Evangelho de Cristo é sobre morrer para si mesmo e deixar Cristo viver em nós. Inclusive, esse é o significado do batismo nas águas. Talvez você está me ouvindo aí, já é batizado nas águas, ou já ouviu falar disso. E a gente espera, né, que todos que são batizados nas águas entendam esse significado. A gente está ali, mergulhando naquela água, simbolizando que a gente está morrendo para si, para viver a vida de Cristo em nós. E esse é o Evangelho. Quando Cristo entra na nossa vida, quando a gente encontra Ele, esse tesouro,
ele muda a nossa vida, nossos comportamentos, nossas reações, nossa mentalidade. A gente precisa pensar, será que eu estou tendo uma mudança de vida? Até hoje, se você já é crente há muito tempo, talvez. Será que eu tive uma mudança de vida? Ou minha vida continua a mesma? Eu mudei, talvez, externamente, alguma roupa. Talvez eu mudei porque todo domingo eu vou para a igreja. Agora não vai, porque estamos em quarentena. Mas talvez você mudou só coisas externas. Mas e a sua vida, a sua alma? Mudou? E essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Quando a gente encontra esse tesouro, ele muda a nossa vida. E eu queria dar aqui alguns exemplos de pessoas que encontraram esse tesouro e tiveram sua vida mudada. Exemplo número 1 são os discípulos de Jesus. Acho que todos ou quase todos já ouviram falar dos discípulos de Jesus, quando Jesus escolheu os 12 para caminhar com ele. E o incrível de quando ele vai escolher esses discípulos é que assim que Jesus os chama, eles não pensam, não ficam pensando, deixa eu ver quanto que vai me custar isso. Não, eles simplesmente encontram aquele tesouro, Jesus apareceu. Eu largo tudo aqui, largo minhas redes, largo meu trabalho, largo tudo, eu vou seguir esse Jesus, porque eu achei alguma coisa que vale mais do que a minha vida. E todos esses discípulos, se você for ver a história deles, um por um, eles foram mudando a sua vida radicalmente, viraram outras pessoas, e no fim da vida, todos eles deram sua vida pelo nome de Jesus. Então, os discípulos de Jesus foram pessoas que encontraram esse tesouro e tiveram sua vida mudada. Segundo exemplo, Paulo, Saulo de Tarso. Acho que esse é também um dos mais conhecidos da Bíblia. E Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, e de perseguidor dos cristãos, ele se torna um cristão perseguido. Ele está ali indo no caminho de Damasco, perseguir os cristãos, e no meio do caminho, encontrou o tesouro. Depois que ele encontrou esse tesouro, nunca mais a vida desse homem foi a mesma. E ele realmente foi um grande exemplo para nós, é ainda até hoje, sempre, né, deixa aí o seu exemplo. E ele descobriu o quanto valia a pena dar a sua vida por esse tesouro que ele encontrou, por Jesus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo narra algumas coisas que ele passou, que ele sofreu pelo nome de Jesus. Lê aí comigo. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Paulo, ele passa todas essas situações de provação. E é incrível como que ele teve sua vida mudada, transformada, e como que ele realmente achou o sentido da vida. Mesmo aos nossos olhos, quando a gente lê isso, talvez pareça assim, meu Deus, mas aconteceu um tanto de coisa ruim com esse cara. Será que é isso que Jesus quer para nós? Mas ele descobriu um tesouro, e nada poderia ser mais valioso do que seguir esse tesouro e viver por esse tesouro e até morrer por esse tesouro, que é Jesus. Em Filipenses 3,
versículos 7 a 9, Paulo, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Olha só, ele diz aqui que ele achou a suprema grandeza de conhecer a Cristo e ser achado nele. E aí ele considerou tudo como perda, porque ele achou o tesouro, ele achou uma coisa que valia muito mais do que qualquer coisa que ele tinha, do que todos os estudos que ele tinha, porque ele era um homem estudado, um homem conhecedor da lei. E ele passa a considerar tudo como perda, porque ele encontrou a Cristo. E lá pelos 64 anos de idade, após Paulo ser preso e ser sentenciado à morte por causa de Jesus, por ser um seguidor de Jesus, ele diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Ele fala assim, ó: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo ali, preso, sentenciado à morte, fala isso. Está chegando a hora de eu partir. E vocês acham que eu estou desesperado? Não estou. Porque eu combati o bom combate, eu terminei minha corrida e eu guardei a minha fé. E agora, qual que era a esperança de Paulo? Chegar aos céus e esperar a vinda do Senhor para ser ressuscitado com Cristo. Então, depois disso aqui, Paulo é decapitado. Ou seja, cortaram a cabeça dele fora por ser um seguidor de Jesus. Uma pessoa que antes matava cristãos, encontrou esse tesouro e mudou sua vida. E agora ele passa a ser perseguido por causa de Jesus. Ninguém precisou falar nem nada para ele, porque ele mesmo viu o valor daquele tesouro e começou a considerar tudo como uma grande perda, porque ele achou uma coisa que valia muito mais do que todas as coisas, que é Cristo. Terceiro exemplo, não precisa abrir a Bíblia, mas se você quiser anotar aí, lá em Hebreus 11, pode ler esse capítulo inteiro, que vai ter lá os heróis da fé. Hebreus 11. E esses homens e mulheres da Bíblia, eles estão nessa galeria dos heróis da fé. Eles negaram privilégios, eles foram apedrejados, eles foram cerrados ao meio, eles foram torturados, sofreram tudo isso por seguir a Jesus, por ter encontrado esse tesouro e visto que esse tesouro valia mais do que a própria vida deles. E no fim do capítulo, a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. E realmente foram homens e mulheres que marcaram a história. Só que aí você pode pensar, mas isso aconteceu naquele tempo, né? Os homens e mulheres eram assim, tinham mais intimidade, não sei, eles deviam ser melhores que a gente. Hoje em dia não tem essas coisas mais. Mas quero te avisar que tem sim essas coisas. E isso é uma coisa que a gente precisa abrir os nossos olhos. Porque enquanto a gente está aqui preocupado com tantas coisas terrenas, com tantas coisas da nossa vida, existem irmãos sendo mortos nesse momento por seguir a Jesus. Eu andei dando uma olhada lá no site do Portas Abertas, que é uma organização, né, que ajuda os missionários.
e eles fizeram um gráfico lá que mostra que morrem 8 cristãos, em média, 8 cristãos por dia no mundo inteiro. Todo dia, todo ano, sempre. 8 cristãos, em média. Às vezes mais, às vezes menos. Mas a gente fica vendo, às vezes, um vírus matar um monte de gente, né? Isso realmente é uma coisa terrível. Mas a gente esquece que isso está acontecendo também com os nossos irmãos. E se a gente é um corpo, a gente precisa se preocupar com esses irmãos. E, às vezes, a gente pensa, mas o que eu posso fazer? Primeira coisa é começar a orar por esses irmãos. E eu até andei vendo uns vídeos desse pessoal falando sobre isso. E eles falam que os missionários, os irmãos que estão sendo perseguidos, a coisa que eles mais querem é que a gente ore por eles. Às vezes eles não pedem doações, coisas do tipo, mas é bom a gente fazer também. Mas o que eles mais amam saber é que a gente está orando por eles, para eles aguentarem firme. Não é nem às vezes para livrar, mas é para eles aguentarem, perseverarem e se manterem na fé. E fora esses 8 cristãos que morrem todos os dias, ainda tem a outra estatística de cristãos que são presos, que são torturados, que são espancados, que são abusados. Tudo isso simplesmente por seguir Jesus, por acreditar em Cristo. E a gente vê muitas vezes Deus levantando missionários, né? Às vezes a gente está aqui num país que não sofre esse tipo de perseguição, e às vezes levantam-se pessoas aqui que falam, eu quero ir lá para a Coreia do Norte, quero ir lá para a Índia, para os lugares mais perseguidos. Por quê? Porque eu quero pregar o Evangelho. Esse tipo de pessoa achou o tesouro, ele achou o sentido da vida. E às vezes a gente fica assim, gente, o que essa pessoa tem na cabeça, né? Está aqui tranquila. E aí vai querer largar essa vida tranquila para querer ser perseguida, ser torturada. Ver, às vezes, igual tem histórias de cristãos que foram jogados para feras comerem. Tem histórias de cristãos que foram queimados vivos. Tem muitas histórias terríveis. E aí você pensa assim, gente, o que dá na cabeça de uma pessoa que está num país tranquilo e sai daqui para ir parar num lugar que ele vai ser morto por Jesus? Essa pessoa achou o tesouro. Ela já não tem mais a vida dela por preciosa. Ela achou o tesouro e ela quer mostrar esse tesouro para o mundo. Jesus deixou o ide para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E essas pessoas estão fazendo isso. E que a gente, no mínimo, ore por essas pessoas. Mas se Deus tem tocado seu coração, se você encontrou esse tesouro e tem essa chama ardendo em você de ir pregar o evangelho, então vá. Porque, como diz aqui da Galeria dos Heróis da Fé, o mundo não era digno dessas pessoas. E até hoje eu acho que poderia caber muito mais pessoas que têm dado as suas vidas e que o mundo não é digno dessas pessoas, mas Jesus com certeza receberá todos de braços abertos lá nos céus. E um conselho que Paulo deixa para nós, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Esse versículo é muito forte, porque Paulo diz, verifiquem se vocês estão praticando o que vocês creem, o que vocês dizem crer. Por quê? Tem um outro versículo que diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não existe. E se a nossa fé não produz nada, nenhuma obra, então ela não existe. Se a nossa fé se limita a vir aqui na igreja, no caso, agora ninguém está vindo por causa da pandemia, mas se a nossa fé, no caso agora, se limita a ficar em casa, ouvir o culto e pronto, acabou, isso não é fé, porque a nossa fé precisa produzir algo, alguma mudança na nossa vida. Se a gente diz que crê em Jesus,
que encontrou esse tesouro, mas as nossas atitudes não demonstram isso, então é só uma coisa da boca para fora. Se essa fé não está mudando a nossa vida, nosso comportamento, nossos relacionamentos, principalmente agora, nesse tempo que a gente está, digamos assim, presos dentro de casa, com a nossa família, se a sua fé não tem moldado nem mesmo seus relacionamentos familiares, suas decisões, então essa fé não existe. Pode parecer meio pesado isso, mas a gente não pode ter uma fé que não pensa, sabe? A fé não é desse jeito. Eu tenho muita fé em Deus, mas e aí? Você não para pensar no que a gente está fazendo. A gente vai só seguindo o que todo mundo está fazendo, mas a gente não para ser coerente com o que a gente diz crer. E é hora da gente pensar no que a gente está fazendo. Se a gente está dependendo da igreja para buscar a Deus. Claro que a igreja é uma parte fundamental da nossa fé, de reunir com os irmãos, de estar junto. A gente está morrendo de saudade disso, inclusive. Mas a nossa fé não pode se limitar a vir na igreja, porque nesse tempo de pandemia, olha o tanto de gente que talvez nem está orando mais, nem está lendo a Bíblia mais, porque só lê quando vem no culto. E isso não pode ser assim. A gente precisa se alimentar de Cristo e ter atitudes que provem que a gente tem essa fé. Então, a gente precisa pensar nisso, senão a gente pode não só estar enganando os outros, mas enganando a nós mesmos. E isso é muito triste, realmente é muito triste, porque Deus mesmo diz que a gente não pode ser morno. Ninguém gosta de coisa morna, não é só Deus. Por exemplo, quem gosta de café e vai beber um café morno, vai cuspir o café. Quem gosta de um refrigerante, vai beber o negócio, está morno, você cospe, muito ruim. E Deus usa esse exemplo para falar, quem é morno, eu vou cuspir da minha boca, eu vou vomitar, porque eu não consigo aguentar pessoas mornas. E isso é pesado, mas é uma verdade. Se a gente encontrou esse tesouro, não dá para ser morno. Se a gente está morno, é porque a gente não achou o tesouro. Aqui tem vários exemplos da Bíblia e fora da Bíblia, pessoas até hoje que encontraram esse tesouro, que encontraram Cristo e viram que a sua vida não tem valor perto de Cristo. Claro que a gente é valoroso, né, precioso para Deus, mas a gente não pode se apegar a essa vida. O que é essa vida? A gente vive aqui 90, 100 anos, alguns vivem até muito menos, morrem adolescentes, jovens. A gente nunca sabe a hora que a gente vai partir. E a gente fica apegado nessa vida. Que eu quero agora comprar isso para mim, eu quero fazer aquilo para mim. E aí se resume tudo a mim, a si mesmo. E a gente não pode ser assim. E a gente precisa achar esse tesouro para se apaixonar por ele. E pensar, onde que está a minha esperança? No tesouro ou nas coisas que dá a terra? Muita gente, nesse tempo que a gente está vivendo, está ansioso, está aflito, está desesperado, com medo de morrer, com medo de sei lá o quê. Mas, João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus nos fala em relação às aflições. Olha o que Jesus diz. João, capítulo 14, versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Olha se isso não é a palavra de mais esperança que a gente poderia receber. Jesus diz o seguinte, não fiquem aflitos, não precisam ficar aflitos, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar o lugar para vocês, e eu prometo que eu vou voltar e vou buscá-los para que vocês estejam sempre comigo. Olha isso. A nossa esperança, ela tem que estar nisso.
que a gente um dia vai estar com Jesus plenamente, todos nós. E não nessas coisas aqui da terra, que um dia pode estar bem e no outro dia já pode estar tudo mal. A gente não tem garantia que tudo vai ficar sempre bem. Uma vez ou outra, às vezes a gente tem uma vitória, uma bênção. Mas e se acontecer alguma coisa ruim? A gente não pode colocar a nossa esperança na terra, porque essa terra vai passar. Tudo que a gente coloca a nossa esperança, que é dessa terra, vai nos frustrar. Porque tudo que é daqui é passageiro. Mas a gente tem que pôr nossa esperança no que é eterno. E a gente precisa pensar em outra coisa em relação a isso. Será que eu estou apaixonado por Jesus ou pelas bênçãos que Ele pode me dar? Será que eu cumpro os mandamentos, sigo ali a Bíblia por amor a Jesus ou para ser abençoado? E eu li uma reflexão esses dias que eu queria ler para vocês aqui sobre isso. Olha só. Se você, imagina isso, se você pudesse ter o paraíso sem doenças, com todos os seus amigos que você já teve na terra, com todas as comidas que você gosta e todas as atividades de lazer que você sempre gostou, tendo todas as belezas naturais que você já viu, todos os prazeres físicos que já experimentou, nenhum conflito humano ou desastre natural. Você estaria satisfeito se Cristo não estivesse lá? E foi uma coisa que eu fiquei muito pensativa. Porque, às vezes, a nossa esperança até do céu está meio assim, torta. A gente está querendo ir para o céu só porque lá não vai ter mais doença, não vai ter mais morte, não vai ter nada ruim, mas não por causa de Jesus. E a gente precisa ser como Davi. Lá no Salmo 67, Davi diz assim: teu amor é melhor do que a própria vida. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Quando me deito, fico pensando em ti, meditando o teu respeito a noite toda. Olha só, isso parece uma pessoa apaixonada, né? Quando a pessoa está apaixonada, fica lá pensando na pessoa o dia inteiro, e dorme pensando, e acorda pensando, e tudo. E Davi demonstra como ele estava apaixonado por Jesus, como ele estava apaixonado por ter encontrado esse tesouro. E a gente precisa se apaixonar por esse tesouro, por Cristo. A gente precisa encontrar esse tesouro, porque encontrando esse tesouro muda a nossa forma de viver. E que a nossa esperança, ela não se limite às coisas terrenas, mas a coisas eternas. Jesus, ele veio à terra, sofreu aqui, ele deu a vida dele por nós. E ele voltou para os céus para nos preparar um lugar com ele. E prometeu que um dia vai vir nos buscar. Então, que a gente tenha essa esperança. Que a nossa esperança não seja moldada pelas coisas do mundo. Que a nossa esperança não esteja em coisas passageiras. Mas que quando o mundo vier até nós, desesperado, nós tenhamos a esperança certa, tanto para nós, quanto para mostrar para eles onde que deve estar a nossa esperança. Experimente isso na sua vida.